Oi, gente, tudo bem? Estão ouvindo pro? Professor. Aí, muito bom. Ô, lindo, seguinte, hoje é aquela aula que eu tinha conversado com vocês, né? Vai ser bem corridinho. A gente tem um conteúdo novo, um conteúdo bem dificilzinho. Yes, sir. Tudo bem, amor? Hoje eu tive que vir pra Yes, cá. sir. Não tá pegando sinal nenhum lá no escritório, nem no quarto, então tive que Yes, vir. sir. Tudo bom, Rapô? Aí sim, Rapô, conseguiu voltar hoje, que bom. Não sei se você conseguiu assistir a aula gravada de ontem, Eu tá? vi. Mas tanto você quanto o Nicolas tinham justificado para minha falta, então não tem problema nenhum, tá? Então, gente, ó, seguinte, vamos lá. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. A gente está no ritmo bom, tá? Top, outro nível, tô gostando da sala. Mas hoje a gente vai ter que dar uma corridinha com o conteúdo, tá? Aí vocês vão falar assim, Pro, mas e quando que vai dar essa amenizada? Simples, tá? Daqui a umas 2 semanas, na semana de setembro, aquela primeira semana de setembro, a gente vai estar muito tranquilo, tá? E ao contrário do sétimo C e D, que é com a probetina, eles vão ter uma aula só, a gente vai ter 2 naquela semana. Só que eu não posso ultrapassar tanto o conteúdo assim. Então, nós vamos nos manter adiantados até a semana do dia 7, tá? Que são daqui a 2 semanas, que é o 7 de setembro, tá? Que segunda-feira é feriado. Vocês não têm aula na segunda, tá? Só que aí eu não vou perder live com vocês, eu vou ter o conteúdo normal, né? Então, nessa semana do dia 7 de setembro, a segunda live é que a gente vai fazer o jogo, tá bom? Então vai ficar a competição, o jogo, se a gente for fazer alguma coisa diferente também, vai ser nessa outra aula. Todo mundo entendeu isso? Sim, sir. De boa, né? Sim. Tá bom. Eu, sem perda de tempo, já vamos compartilhar aqui a tela, tá? Já pega a sua apostila que a gente vai entrar no conteúdo de planárias e nematomintos, tá? Eu programei para que até umas 10h35, 10h40 a gente consiga conversar um pouquinho sobre as planárias e o restante da aula sobre os nematomintos, tá? É programação, vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente vê depois, tá bom? Todo mundo entendeu? De boa? Podemos começar então? Então vamos lá. A tela está sendo compartilhada para vocês, né? Na última aula, não a de ontem, mas a da semana passada, nós havíamos começado a falar sobre um filo chamado plateuminto e nemateuminto. Esses dois grupos, até então, o que vocês sabiam sobre eles é que os plateumintos e nemateumintos são invertebrados, tá? Isso eles têm de igual. Os dois são componentes que a gente pode classificar como vermes, tudo bem? Qual que é a diferença de um grupo para o outro? É que plateuminto vai ter uma característica mais achatada e os nemateumintos mais circular, mais cilíndrica, ok? Vou tirar o óculos porque até em mim o reflexo está voltando, imagine vocês. E a gente comentou, ai, professor, tô com um pouco de nojinho aí, né? Porque, nossa, vai ser um grupo meio nojentinho da gente falar. A gente comentou que eles têm uma relação com os protozoários, a gente até sinalizou isso. E nós também falamos na aula que eles têm ali uma ligação com a falta de saneamento básico. Às vezes, ou boa parte desse grupo, né, não só dos plateumintos, mas mais do nemateuminto, a gente vai ver que eles acabam tendo ligação com doenças, ok? Então, a gente vai chamar eles de parasitas. Esse grupo a gente já tinha falado, todos eles são parasitas? Vocês falaram, eu até acho que a maioria é, mas nem todos são. Estava certo. Normalmente, quem são os hospedeiros dele? O hospedeiro, o próprio nome já está falando, hospeda. Vai ficar morando dentro, ok? Ou seja, ele entra como um parasita para morar dentro do ser vivo, tá? Que ser vivo normalmente é esse. Nesse caso, são seres animais, tudo bem? Inclusive, nós que somos desse reino, tá? Lembraram disso? De boa? Nós já tínhamos lido essa primeira parte, grifado alguma parte, não já? Já. Então tá bom. Não pode esquecer.
Eles são encontrados no mar, em água doce e solo úmido, ok? Primeira característica dos plateumintos. Estou falando de nemateuminto agora, gente? Não, correto? Então deixa para trás a história do nemateuminto. Espera um pouquinho. Vamos falar primeiro dessa equipezinha dos plateumintos, ok? O sistema digestório dele, gente, é um sistema complexo? Não, é simples. Só que dessa vez, diferente das nossas queridas esponjas, eles têm boca sim. Eles têm cavidade gastrovascular, tá? Tinham a cavidade gastrovascular nos selenterados, né? Agora, nesse segundo filo, também tem cavidade gastrovascular, tá? Mas nesse caso, a gente já pode chamar ali de sistema digestório, tá? Diferente dos outros dois grupos. Todo mundo entendeu isso? Correto? Esponjas e selenterados não tinham um sistema digestório. Plateuminto já tem. Ele tem boca e cavidade gastrovascular, tá bom? Como que é a respiração dele, gente? Através da pele. Ó, se eu fosse você, sabe o que eu ia fazer no final de semana? Sem brincadeira agora, tá? Como o tema é bem difícil e eu vou começar a soltar os vídeos hoje lá no grupo, só no período da noite, tá? Porque eu tenho aula até às 7 horas da noite. Cada grupo que você montar, você monta uma tabelinha. Olha aqui para mim ó, um pouquinho. E nessa tabelinha você coloca lá como que é o sistema digestório, como que é o sistema respiratório e como que é a estrutura do corpo. Se você souber isso, filhão, filhona, nossa, ninguém vai conseguir parar vocês, tá bom? Porque aí você já sabe o contexto básico de todos eles, tá? E eu combinei com vocês que a gente ia estudar hoje sobre planária, esquistossomo e tênia. Repete comigo. Planária, Planária esquistossomo e tênia. São três nomes meio chatinhos, tá? Principalmente quando a gente vai falar sobre esquistossomo, ou a doença que ele ocasiona, que é a esquistossomose, tá bom? No sexto ano, algum professor de ciências de vocês falou sobre esquistossomose? Senhor, que eu me lembro, não. Não, Senhor, esse nome não é... Mas eu não me lembro. não, ok. Eu também não me lembro da Betina ter falado. Tá. Sobre saneamento básico, o professor não falou dessa doença, de jeito nenhum. A famosa barriga d'água. Sim. Sim, isso sim. Ah, tá. Sim ainda, Então, né, senhor? ah, tá bom. Então, Isso sim, senhor. o professor de ciências de vocês do ano passado, então, provavelmente falou de protozoário, falou, Falou de né? verbo. Falou, Ah, senhor. tá. E tinha uns itens chamados de verminoses. Sim. Hã? Não Sim. falou, né? Ele não Sim. passou um slide gigantesco, cheio de slides, com o nome verminoses, como se passava as verminoses o ano passado? Senhor, pelo que eu me lembro, sim. Ah, tá, tudo bem. Na prova nem caiu sobre a esquistossomose, que era a barriga d'água, que era um verme Não, que fica não, né, dentro senhor? da gente, né? Caiu. Não, Caiu. só para mim saber, né? Que vai que o professor do ano passado de ciências era uma, né, uma pereba, um ridículo, não é verdade? Imaginou? Olha o tamanho da palmada que vocês vão levar. E não ensinou. O professor ficou o bimestre todo falando como é que se contaminava sem lavar o Ô, senhor, alimento. você falou Vocês por lembram outro nome, disso? senhor. Hã? Você falou por outro nome, era caixa da água, não? Barriga d'água, Jesus, caixa d'água. Caixa da água, isso. Caixa da água, Senhor Jesus. Ai, Betina, socorro. Vamos lá. Olha lá, hein? Eu quero ver vocês falar para mim que eu não ensinei as coisas. Nossa, vocês vão levar uma martelada do Thor. Bora lá. Primeiro serzinho aí que a gente vai estudar bonitinho é a minha cuticute, tá? A gente chama ela de planária, tá bom? Galerinha do primeiro ano do ensino médio adora essa aula. E nós queremos adotar uma planária para a escola, ok? É um projeto de vida do futuro. Gente, a planária ela existe de diversas espécies, tá? Desde a mais estranha, mais gosmenta, pequenininha, grande, tá? Essa espécie de planárias, todas elas vão ter forma... Ó, presta atenção aqui no pro, olha para mim, ó.
Hoje o seu pensamento não pode ir para nenhum outro lugar. Fixa em mim, ok? Eu não vou ficar lendo o texto. Eu vou falar sobre esse ser vivo e vou pedir para vocês grifarem o que for essencial. Todo mundo me entendeu? Tá. Correto? Ó, agora é estilo 8º ano, tá? Não tem mais aquele negocinho, lê o textinho, passou textinho, lê o textinho, neném. Não. Eu vou falar, vou ensinar, você anota. Eu tô falando, você tá anotando. Ok? Se for necessário grifar, grifa. Tá bom? Correto? Igual faculdade, vamos. A galera da faculdade é assim, ó. O professor tá falando, você tá anotando, o professor tá falando. Ó, na aula de semana passada, a gente teve uma aula do curso, 72 slides. E aí, pega essa para vocês verem. Então, vocês têm que ir se acostumando um pouquinho ao professor tá falando e vocês anotando. Bora lá. Então, vamos lá. Espécie de planária. Tem vários tipos de espécie, tá? Desde as mais estranhinhas, as pretas, brancas, amarelas, coloridas, lindas e maravilhosas. Aquelas que são muito próximas a nós e as que estão muito distantes lá no substrato do solo, principalmente da parte marinha, tá? O que é legal vocês colocarem é que elas são forma de vida livre. Então, elas não são parasitárias, tudo bem? Esse primeiro grupo que eu estou falando, normalmente estão no ambiente. Que ambiente é esse, Pro? Suave. Olha aí, grifa aí. Fundo dos lagos, solo úmido, pedras e folhas, ok? Então, às vezes, você já viu uma planária e você não sabia que era uma planária, ok? Então, como que elas são formadas, tá? Elas têm 2 olhinhos bonitinhos, tá? Que a gente chama de ocelos, na verdade. Nem gosto de usar o nome olhos, tá? Então, por favor, use o nome ocelos, porque não tem uma composição de olhos igual aos nossos, tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá? Ela tem uma percepção muito legal quanto à claridade, tá? Às vezes tem ali um componente de luz e ela acaba tendo esse item muito legal, tá? Não são encontradas normalmente, por isso que se tem uma incidência muito luminosa, ela vai se esconder porque ela prefere esse escurinho, tá bom? Elas são, por incrível que pareça, né? Parece tão bonitinha assim, ó, inofensiva, mas elas são carnívoras, tá? E é do resto dos animais ou da base de decomposição deles que elas gostam de se alimentar, tá bom? Outros vermes também, restos de vermes também se alimentam, tá bom? E até mesmo dos moluscos que a gente vai aprender, elas acabam se alimentando ali dos pequenos resíduos, tá? Elas são hermafroditas, tudo bem? Ou seja, não possuem ali um órgão feminino e masculino, tá? Elas possuem o mesmo órgão nesse serzinho. Então, é uma característica legal de vocês grifarem aí, tá? Ó, são também hermafroditas, tudo bem? Então, tá aí o primeiro itemzinho que elas têm. Legal para vocês verem que elas são hermafroditas, tudo bem? No caso delas, o hermafroditismo é comum, é normal, tá? Eu já comentei isso na outra aula para vocês. A gente vai ver muitos animais agora com hermafroditismo, que é quando eles possuem os 2 sexos sem ter avaria nenhuma ou problemas com isso. Em nós, seres humanos, isso é uma avaria genética, é uma mutação genética. Então, para nós tem problema, para nós mamíferos. Para eles, ali, esse primeiro grupo de invertebrados, não, é tranquilo, tá bom? Como que isso significa, Pro? Normalmente, eles fazem a fecundação que a gente chama de fecundação cruzada, tá? Os 2 indivíduos, tanto vem um hermafrodita de um lado, outro do outro, os 2 vão, sim, se unir por um poro, tá? Esse porozinho é um buraquinho pequenininho, tá? Eles acabam se unindo e faz o amorzinho deles, tudo bem? Movimentaçãozinha cruzada, não tem nada de sor, que coisa diferente, tá? Então, acabam se unindo pelos poros. Tem uma trocazinha de espermatozoide, tá? E aí, cada vermezinho que recebe o espermatozoide do outro, ele acaba depositando os ovinhos no casulo dele, tá? Aonde que ele coloca esses ovinhos, no substrato? Pode ser nas anêmonas, nos corais, na parte do solo, tá? E ele acaba depositando os casulos, tudo bem? Algumas plantas aquáticas ou algas também acabam tendo
essa basezinha dos ovinhos deles, que é mais até comum, tudo bem? As planárias também podem se reproduzir assexuadamente. O que é isso? Não precisando fazer esse contato com outra planáriazinha, tá? Pô, mas como é que ela vai se reproduzir sendo hermafrodita, mas não tendo contato com o outro? Aí é que vem o vídeo de hoje. Grifem aí, ó, fragmentação de seu corpo e ela é capaz de regenerar. Então, olha que animalzinho interessante. Ela se regenera, gente. Então, se eu pegar uma planária, eu dividir ela no meio, eis que nascem 2 planárias. Se eu pegar um pedacinho menor, ela nasce 3 planárias. Se eu dividir ela em 4, vão nascer 4 planárias. E se você não acredita em mim, veja isso ao vivo agora. Eu vou compartilhar com vocês o primeiro vídeo, regeneração da planária, tá? Presta bastante atenção, que aí eu já finalizo esse contexto de planária, e é por isso que os primeiros anos gostam tanto da nossa querida planária, tá? O vídeo que eu peguei para vocês tá no YouTube, óbvio, regeneração da planária. Deixa eu só mostrar para vocês quem publicou, para não ter problema, tá? Casa da Ciência, você pode se inscrever, compartilhar, curtir, tudo bonitinho. Eu vou aumentar aqui a tela, e aí vocês vão ver que é pelo ósculo que eu falei para vocês que ela tem essa percepção de luz, vamos desde o iniciozinho, tá? Então, parabéns para vocês, essa daí é a planária, tudo bem? Ela é muito bonitinha. A planária, olha aí a visualização em microscópio, tá? Então, ela é desse jeitinho mesmo que a gente mostrou aí na visualização, tá bom? Quem fez essa base aí coletada foi o pessoal da USP. Então, olha lá, ó, que legalzinho. E ela vai se movimentando. O ocelo, tá? É a dali que ele percebe a luz que eu falei para vocês. Não vou chamar de olho, tá? Se colocar o olho da planária, eu não vou considerar. Eu quero que chame de ocelo, tudo bem? Olha o corpinho dela. Ali é a simetria que a gente fala, tudo bem? É meio que a basezinha que separa os dois lados dela, né? Normalmente é desse meinho ali da simetria que parte a regeneração dela, tá? Então, os neoblastos que ela tem, ou seja, a célula-tronco, que seria a nossa célula inicial, aquela que vai dar origem ao nosso corpo, nossa formação, órgãos, células, ela tem ali nessa simetria, tudo bem? E os neoblastos dela é que fazem com que ela se regenere, tá? Tá vendo que bonitinho? Aí você fala assim, Pro, mas eu não vi ela se regenerando. Tá bom. Então, vocês vão ver agora como que é bonitinho um experimento feito para o pessoal. Ô, senhor, quanto tempo demora para ela se regenerar? Vai depender da quantidade de luz, vai depender da quantidade que... depende do habitat onde ele está inserida, tá? Mas, por exemplo, a gente tem aí algumas planárias que em 3 semanas elas conseguem se regenerar, tá bom? Então aí, ó, Ricardo Alves foi quem publicou, tá bom? Tá lá no YouTube. Vamos ver a parte dos patelmintos e a reprodução das planárias. Passando o vídeo, eu já vou comentando algumas coisinhas com vocês bem importantes, tá? Vocês vão fazer as anotações conforme eu for passando o vídeo. Então tem lá, ó. Como você pode perceber na página 19, apesar de as planárias serem hermafroditas, elas se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Vocês vão ter que descobrir para mim e vão ter que me mostrar na próxima aula por quê ou quais seriam as vantagens e desvantagens para essas espécies delas se reproduzirem aí de uma única forma. Seria bom ela se reproduzir só da forma sexuada? Seria bom ela se reproduzir só da forma assexuada? E por que é tão bom ela se reproduzir das 2 formas? Tá? É fácil. Pensa comigo. Ela pode se reproduzir tanto pelo contato, de forma sexuada, sendo hermafrodita, como de regeneração. Por que é tão importante ela ter os 2? Então, pensa e me responde legalzinho para a próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Ô, senhor, Oi, pode falar. antes a gente ia Jogar. fazer aquele... Como fala? Aquele quiz, não era quiz? Ou era um duelo, sabe? Sim. Eu avisei ontem, é o Rapô? É isso. Rapô, como nós tivemos problemas de manutenção do Agenda Edu, do Zoom,
do Google Meet, todos eles, né, apresentaram muitos problemas para mim. Eu fiz o teste essa semana do quiz e ele não funcionou, tá? Então, por isso que assim que eu iniciei a aula, eu já reprogramei com vocês para a semana do dia 7 de setembro, tá bom? É por isso que o Pro tá falando para vocês. O Pro tá mudando essa alteração de data por causa dos problemas tecnológicos, tá bom? Então, vai ser na semana do dia 7, melhor falando, no dia 8 ou no dia... Não, no dia 9 ou dia 10 a gente vai fazer, tá bom? Eu aviso no agendador. Que vai ser semana que a Called gente... a planarian. Sure, it's just a flatworm at the Olha bottom of lá, a ele é pond, achatadinho, ó. but it has a very special superpower, one that scientists would love to harness. To show you, well, it's gonna get a little bit slasher movie here. Okay, don't worry. It's going to be okay. Ah, que bonitinho. Olha o ocelo dela ali, ó, na frente, tá vendo? Seriously, Ih, cortou a coitadinha. I promise. It doesn't even hurt. Ela não sente, tá, gente? Então não se preocupe. That would be curtains for most organisms. I mean, this piece here is just a chunk with no head and no tail. But watch. You can see under a microscope that overnight. Aí, ó, it's durante as really noites, tá? Elas vão acabando cicatrizando e fechando. maybe we could do that. Então, é de forma lenta, né? É que aí tá acelerado 1000 It vezes. starts to E ela começa o processo de regenerate tissue. regeneração do tecido. It's that white Tá? part called the blastema. Esse é o blastema, que é a partezinha branca dela, que ela vai começar, See those tiny little spots? ó, They're 7 new dias, tá? eyes grown from scratch. But Os the ocelos planarian, dela já começam a se haven't formar, called that ó. yet. It still kind of looks like a blob. By day 12, it's starting 12 to look dias like o a ocelo dela proper- já tá bonitinho, ó. It's got a head, an entirely new one, and a new tail. Olha lá que And bonitinho. it's doing its regular planarian things, like pooping. That's because one of the first things it started regrowing was a tube called the pharynx, which is how things go in and out. It sucks up food, like this beef liver that scientists are feeding it. After 3 weeks, it looks totally Olha lá, normal. 3 semanas depois, From aquele that pedacinho que one vocês planarian, viram, You get ou melhor, os 4 pedacinhos que estão aí, ó. O tamanho other deles. animals, like this newt, can regrow a toe. Esse vai ficar com a curiosidade das próximas aulas. Eu vou deixar sempre vocês curiosos, ok? Ai, que nojo, senhor. O que será que acontece com as salamandras? Isso é Professor, para outra aula, ok? Mas Senhor, para eu essa, sei. eu também sei que aconteceu Não alguma coisa conta. engraçada, Ok? senhor. então, Eu não martelei conta. uma cauda Não. de um lagarto. Tá, mas não conta, ok? Então, hoje a gente está aprendendo sobre planária e a gente sabe que as planárias se regeneram, tá? Vamos aprender sobre o segundo serzinho aí chamado esquistossoma. Aprender não, né? Rever, ok? Eu tenho certeza que tanto eu quanto a Betina trabalhamos nisso no ano passado, tá? Vamos lá. O esquistossoma é um verme plateuminto conhecido como esquistossoma mansoni. Então, toda vez que vocês verem o nome esquistossoma mansoni, é aquela famosa barriga d'água que eu ensinei para vocês no ano passado, tá? As crianças que têm barriga d'água, ou as pessoas que têm, a mãe do meu tio morreu este ano com esquistossomose, não foi bem diagnosticada a princípio, quando viu os vermes já tinham se proliferado dentro do sistema digestório, já tinham atravessado alguns tecidos e acabou, infelizmente, indo a óbito, tá? Então, só para vocês entenderem, o que eu ia mostrar para vocês? Tá. Pessoas com barriga d'água. Eles acabam crescendo a barriga deles, né? Por isso que o nome é barriga d'água, popularmente falando aqui no Brasil. Porque a barriga fica muito grande, ó. Então, você chacoalha, você ouve o barulho parecendo água dentro da barriga. Quando, na verdade, alguns vasos estão entupidos. E aí chega ao extremo, principalmente as crianças sofrem muito com isso.
A gente vê isso na África também muito forte, porque você toma água de qualquer lugar, come qualquer alimento sem saber referente à higiene ou saneamento básico. E aí você fica com essa barriga enorme chamada de esquistossomose, tá bom? Então, o nome científico dela, Esquistossoma mansoni. O nome do verme, esquistossomo. O nome da doença, esquistossomose. E o nome popular, barriga d'água. Tudo bem? Vamos lá. Nós vamos chamar essa espécie de dioica, porque ela também tem... Aqui, ó, pode grifar. Ela tem aí os dois indivíduos, macho e fêmea, tá? Na fase adulta, o verme vive parasitando principalmente o fígado humano, ok? Então, é um problema parasitório, tá? Diferente da planária, que era de vida livre, agora nós estamos falando de um plateuminto parasita, ok? Aonde ele vai se parasitar, gente? No fígado humano, tudo bem? O macho, ele possui um canal onde a fêmea fica alojada durante toda a vida. Então, no corpo do macho, a fêmea se reproduz, tá? É um negócio meio estranho de se pensar, mas sim, o esquistossomo, ele tem ali o seu corpo e a fêmea fica meio que grudada nele, tá? Então, como eles não apresentam órgãos copuladores, ou seja, eles não têm acasalamento, né? Essa parte de reprodução deles é justamente por orifício genital, tá? Como que funciona isso? Essa parte eu vou ler junto com vocês, acho que está no segundo parágrafo aí de vocês. A fêmea de um esquistossomo adulto pode reproduzir mais de 300 ovos por dia. Grifem aí, 300 ovos por dia. Seus ovos possuem estrutura parecida com um espinho, que é utilizada para perfurar os capilares. Através desses, podem chegar até o intestino, onde serão eliminados junto com as fezes, tá? Então, o esquistossomo, ele acaba entrando em nós, né? A gente já vai ver a forma com que ele entra. Ele é parasitário, principalmente do fígado, só que acontece, ele consegue atravessar. E normalmente ele acaba chegando no sistema digestório, afetando o intestino, tá? Tem um segundo desafio, vocês vão me entregar todos esses desafios juntos, ok? Desafio número 2. Se os ovos da fêmea de um esquistossomo são eliminados com as fezes humanas, presta atenção, só temos esquistossomose por causa das fezes humanas, tá? Como você imagina que possa ocorrer a continuidade do ciclo? Para onde vão as fezes que os contêm? O ciclo sempre continua? Ou há uma forma controlada de interromper? Eu já vou basicamente dar a resposta dessa questão, porque não dá para mim passar a questão hoje e esperar até semana que vem para mim poder conversar com vocês sobre isso. Não tem como, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar o ciclo para vocês, tá? E depois vocês vão responder esse desafio. Tudo bem? Beleza? Por que o Pro não está dando esse tempo para vocês irem aí na internet, pesquisar? Por causa do nosso tempo de aula hoje. Todo mundo entende isso? Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês grifarem as partes mais importantes, tá? Como que surge esse esquistossomo? Primeira parte, a gente aprendeu o que ele é. Ele é um plateuminto, ele é parasita, ele é dioico, ok? O que é dioico? Vive fêmea e macho grudado, ok? E os dois vão se copulando lá dentro. Copulando não, justaposição a gente chama, tá? E aí vai criando novos vermezinhos. Qual que é o problema disso? Depois da fecundação deles, ela deposita ovinhos, ok? Só que qual é o problema? São muitos ovos. São 300 por dia. Pensa tudo isso de ovos, podendo ser fecundado ou saindo nas fezes, tá? Porque assim, os ovinhos que ela depositar vão sair nas fezes do ser humano, tá? E aí começa o ciclo. Presta atenção como começa o ciclo, tá? Os ovos do esquistossomo, em contato com a água, eles eclodem. Então, presta atenção. Uma pessoa que tenha os ovos de esquistossomose vai sair nas fezes, ok?
As fezes, com a falta de saneamento básico, vocês concordam comigo que o esgoto e a água acabam indo junto? Concordam? Cidades que não têm saneamento básico é tudo misturado, tá? Então é esgoto que deságua no rio, aí o rio já não favorece, fica todo poluído, só que tem um problema. Os ovos do esquistossomo, quando estão na água, eles eclodem. E aí começa o ciclo da esquistossomose, tá? Então o que acontece? Forma uma larvinha pequenininha, olha aqui no desenho, ó, a larvinha, tá vendo ela aqui, ó? A gente chama ela de miracídio, tudo bem? O miracídio, ele vai sobreviver somente 24 horas, tudo bem? O que ele pode fazer enquanto ele é larva, tá? Ele vai entrar num hospedeiro intermediário. Repete comigo. Hospedeiro intermediário. Ok? Quem é esse hospedeiro intermediário? Grifem aí. Um caramujo é o hospedeiro intermediário. Normalmente aqui para nós, tá? O Bionfalaria, tá? Ele é o gênero que é colocado como o que acaba ingerindo a larva e modificando a larva. Como assim, Pro? Pensa comigo. O ser humano está com o esquistossomo. Sai mais de 300 ovinhos, muito mais, porque se por dia ela faz isso, nas fezes. As fezes vão para o esgoto. O esgoto vai para a água, para o rio, que não tem saneamento básico. No rio, elas fazem isso aqui, ó. O ovinho faz isso, ó. Abre. Quando ele abre, sai uma larvinha de dentro. Essas larvinhas, que são o miracídio, entra no caramujo. O caramujo é o primeiro hospedeiro. Repete comigo. Hospedeiro intermediário. Repete. Intermediário. Mais uma vez, todo mundo, que eu tô vendo que vocês não estão falando. Hospedeiro Hospedeiro intermediário. intermediário. Ok. O que acontece, gente? O hospedeiro intermediário, já está falando, ele vai morar por um tempo ali, tá? Então, se ele encontra o hospedeiro intermediário, vai morrer o primeiro ciclo. Então, a primeira parte do ciclo acaba ali. Mas como é que a pessoa pega, então, a esquistossomose? Simples. Se a larva entrar dentro do caramujo, tá? Ele vai se transformar numa larva que a gente chama de cercária. Repete comigo. Cercária. Então, ela era um miracídio na primeira fase de vida. E agora, dentro do caramujo, a AF, é como se ela virasse um mutantezinho, sabe? Que vai ganhando força e energia. É a mesma coisa. Tá? Então, esse segundo estado larval, a gente vai chamar ela de cercária. Aí, ó, na tela. Tá bom? O que acontece na cercária, gente? Ela é hospedeira de vida aquática. Então, as cercárias ficam na água. Rios, lagos, lagoas. Então, quando você fala assim para o seu amigo, ô amigo, vamos ali no lago, pular, tomar banho? Vamos, amigo, bora! Maravilhoso! Você já viu quanto tempo aquela água está parada? Já viu se tem muito caramujinho em volta? Quem nunca, né? Olha aquele riozinho e um monte de caramujo em volta. Maravilhoso. O que acontece, gente? As cercárias, elas têm a vida adaptativa delas na água, tá? Então, elas vão sair do caramujo e vão buscar entrar no ser humaninho. Então, você vai pescar, às vezes deixa o pé dentro daquele lago parado e tá lá, né? Tá entrando na sua pele sem você perceber, tudo bem? Então, o grande problema do esquistossomo, quando ele é na fase de cercária, é que na fase em que ele se encontra, ele vai penetrar através da pele do ser humano, tá? Aquelas cercariazinhas, logo elas encontram o vaso sanguíneo em nós, tá bom? Ela vai chegar no fígado e quando ela chegar no fígado, começa toda a fase adulta dela, tudo bem? Pro, o que a gente acaba sentindo em nós, tá? Normalmente, diarreia intensa, dores abdominais, um cansaço excessivo, problemas de de fígado, tá? Então, assim, tome bastante cuidado. O pessoal até diagnosticou ela com cirrose hepática, achando que era referente à bebida, e não era. Eram vários e vários esquistossomos que estavam se reproduzindo no fígado dela,
tá? Infelizmente, ela veio a falecer, justamente porque um problema puxou o outro, tá bom? Todo mundo entendeu como que é o ciclo? Ele é meio complexozinho, tá? Mas dá para entender? Dá para entender que ele tem duas fases de vida. Ele começa como ovo e a parte do miracídio, e depois como cercaia, e aí ele vira um esquistossomose dentro de nós. Quem que é o hospedeiro intermediário? O caramujo. Quem que é o hospedeiro definitivo? Humano. Nossa. Deu para entender isso? O Sim, Flo explicou bem, de boa? ficou sorte. Então tá bom, vamos para o terceiro ser vivo aí. Terceira planária. Terceiro plateuminto, perdão. É as tênias, tá? Vamos lá. As tênias são vermes plateumintos que vivem exclusivamente como parasitas também. Então, as duas são parasitas. Plateuminto, todos eles que a gente viu até agora. Planária era parasita? Não, senhor. Não. Esquistossomo é? Sim, Sim. Tênia é? sim. Não dá para montar uma tabelinha bonitinha e a gente ir preenchendo ela aos poucos para comparar? E você não precisa ficar lendo o texto? É só você colocar como acontece, como ingere e acabou. Não precisa saber tudo da vida delas. Mas sabendo o basiquinho, montando uma tabelinha, tá lindo, tá? Então vamos lá. As tênias são vermes plateumintos, tá? Normalmente, ou melhor, todas elas, exclusivamente, são parasitas, tá bom? Como que é o formatinho do corpinho delas? Olha lá que bonitinha. Parece um extraterrestre, um negócio, um capacete de outro mundo. Vamos lá. A gente tem ali tanto o corpinho delas. Vocês estão vendo ali, ó, tênia solium e tênia saginata. Vocês estão vendo? Ou saginata. O pessoal chama de saginata também. Vocês estão vendo ali, ó, bonitinho o corpinho delas? Qual que é a diferença, Pro? Uma tem ganchinhos e as ventosas são na lateral, tá? Menorzinho. A gente vai chamar esse corpo de scolex, tá? E a outra não tem esses ganchinhos na parte de cima, que é a saginata. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Seu corpo é formado por uma cabeça, que a gente chama de scolex, e por uma grande quantidade de segmentos, chamados proglotes. Proglotes. Duas espécies de tênias são parasitas humanos. Nós vamos chamar elas de tênia solium. Grifem, por favor. Vocês terão que saber essa diferença, tá? A tênia solium, gente, ela normalmente ataca o porco. Tudo bem? Repete comigo. Tênia solium. Tênia solium. Penersólio. Olho. O ciclo dela é no porco. O ciclo dela é no corpo. E tênia saginata. Penesaginata. O filho dela é o boi. O hospedeiro dela é o boi intermediário. Tá. Hospedeiro dela é o boi. Então, presta atenção. Elas só vão chegar a ser tênias por causa de quem? Da carne em que elas estão. Carne de quem? A solium é o porco e a saginata é o boi. Tudo bem? Tranquilo essa primeira parte? Lembra que hospedeira intermediária é aonde ela está inserida para ela sobreviver e para ela ganhar característica de vida? Tudo bem? Então vamos lá. Já sei quem são os hospedeiros intermediários. Já sei quem são os parasitas. Já sei quem são esses plateumintos. Ok? Quem são os dois plateumintos aí nesse caso? Vamos lá, sétimo A. Quem são os dois plateumintos que eu estou apresentando nesse caso? A tênia solium e a tênia signata? Muito bem. Tênia solium e tênia saginata. Ok? Quem são os dois intermediários que vão acabar transformando ela num parasita? O boi e O boi e o porco. Ok. Solium, porco. Saginata, o boi. Ok? Outra diferença entre as duas espécies é que a solium ela apresenta ventosas que fixam no parasita por sucção, ok? Que são esses ganchinhos. Então, se você for ver mesmo dentro da carne do porquinho, ela vai estar pendurada assim, ó, sugando. Tá? Por quê? Porque a sucção dela está aqui, na base da frente, na boquinha dela. Tá?
Já no caso, os ganchinhos que a gente vê, a fixação dela está na parede do intestino delgado deles, tá bom? Então, infelizmente, a gente vai achar essa musculatura no intestino delgado de quem? Do ser humano. Já vou explicar os dois ciclos para vocês entenderem melhor, tá? Já a saginata, né? A parte da cabeça dela, as ventosas estão sem os ganchos. Então, se você vê lá um desenho com um ganchinho em cima, então a gente está falando da sólium, tudo bem? Se ela não tiver ganchinho em cima, a gente está falando da saginata. Então, se vocês quiserem na tabelinha construir lá estruturas do corpo, você coloca lá escólex, que é a cabeça deles. Uma tem gancho e a outra não. Quem tem gancho? A sólium. Quem não tem? A saginata. Tudo bem? Ou saginata, tanto faz. Vamos entender um pouquinho como que elas se reproduzem em nós. Presta muita atenção, porque vai que tem alguma coisa legal aí, entendeu? Hashtag fica a dica. As tênias são animais hermafroditas. Então, coloca lá. A primeira, elas eram hermafroditas. O segundo grupo de plateumintos, a gente viu que eles são dioicos. E agora eles voltam a ser hermafroditas de novo. Tá? Pro, como que reproduz aí? Simples. Os óvulos e espermatozoides são produzidos dentro de uma mesma proglote. Tá? Que se origina a partir da cabeça deles, essa região do pescoço deles. Tá? As tênias normalmente vão chegar a medir dentro do intestino até 8 metros de comprimento. Então, se vocês verem lá numa foto um verme achatado e comprido, é tênia, ok? Então, se vocês quiserem colocar aí características da tênia, são achatadas e compridas, muito compridas, tá? Elas podem chegar aí até 8 metros. Pro, mas como assim? Ela chega a 8 metros dentro de uma pessoa? Sim. Mas como assim, Pro? Simples. Quando a gente vê a base da tênia, né? Os intestinos são grandes, tá? Nós mesmos temos um intestino com vários metros, 17, se eu não me engano. Então, ele é todo retorcido. Se a gente puxasse ele, dava aí uma quantidade grande. Vamos lá. As proglotes maduras passam a reproduzir espermatozoides e óvulos, e a fecundação pode ocorrer dentro de uma mesma proglote, entre proglotes vizinhas. Quando fecundadas, as proglotes se enchem de ovos que se destacam do resto do corpo, misturando-se com fezes para serem eliminadas. Na ausência do saneamento básico, os ovos de proglote vão contaminar a água e o solo, e dessa forma poderão ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário. Então, presta atenção em mim. Como se acha a tênia? Em formato de ovos. Ovos o quê, Pro? Contaminados, ok? Mas aonde, Pro? Ambiente, ok? Nós pegamos a tênia diretamente? Não. Olha para mim. Só consegue passar a tênia para o corpo do ser humano, olha para mim, quando se tem um hospedeiro intermediário. Então, quem que vai gerar a tênia? O porco e o boi. Deu para entender? Tranquilo? Sossegado até aí? Dúvidas? Não. Então, justamente por causa da água e do solo contaminado, aí o boizinho tá lá pastando, sabe? Comendo. Aí o porquinho chega lá e comendo. Tadinhos, eles estão com o solo contaminado cheio de ovo de tênia, ou a água contaminada cheia de ovo de tênia, ou algum alimento que tivesse os ovos da tênia, né? Isso aí a gente não tem como saber. Ok, eles acabaram ingerindo esse segmento de ovos. O que acontece? Esses ovinhos vão entrar dentro do sistema deles, não vai? Então, o que acontece? Esses ovinhos aí vão se transformar em larvas dentro deles, tá? E aí, o problema dessas larvazinhas sem vergonhas é que elas não ficam paradas como os outros tipos de plateumintos. Elas atravessam as paredes do tecido. Então, na hora que eles ingerem os ovinhos, ela sai da parede do intestino, tá? Então, normalmente, o grande problema é esse, é que ela fica na musculatura dos animais. Então, ela não fica só no intestino. Ela pode atingir a carne do boi e a carne do porco. E você, quando vai para o mercado, a mamãe vai comprar o quê para você comer? Carne de boi e carne de porco.
E quem está lá naquela carne? Os ovinhos da tênia. Olha que desgrameira, tá? Aqui, olha. Então, se algum porco ou algum boi comeu, ingeriu e não conseguiu eliminar os ovos nas fezes e gerou vários ovinhos e várias larvinhas, essas larvas atravessarão o intestino. E quando elas chegarem na musculatura, elas vão ficar na carne. E vão se fixar na carne. Aí vai lá, mata o boi, corta a carne, leva para o mercado e tal. Normalmente mercados que não tenham muita higiene, não o mercado, né? Os produtores de carne. E aí você compra a carne. Só que você quer ela mal cozida. Basicamente crua. Eu já comi carne crua porque eu achei que o tempero estava maravilhoso e quis experimentar. Tá? Tem um tipo de culinária chamada tartar, que se faz com carne crua. Tá? Aí, senhor, não vou comer essas coisas, vou parar de comer carne hoje. Não, as coisas têm que ser bem preparadas. Se a gastronomia tiver esse devido cuidado, ninguém passa mal, ninguém vai ingerir tênia. Tá? Mas, caso contrário, sinto muito. Ok? Então, carne mal cozida, por favor, grifem esse pedaço no texto. Deixa eu achar aqui. Aqui. Ao ingerir carne mal cozida do porco ou do boi infectados, o homem contrai a larva. Ok? Então, se você comer uma carne de boi ou porco mal passada, mal cozida, crua, infelizmente, se ela tiver com esses ovos, você vai ingerir para você. Tá? Só que tem um problema. Você falou de 2 vermes. A sólio e a saginata. Elas vão acontecer da mesma forma no nosso corpo? Aí é que tá o problema. Não. Como que você vai saber se você tem teníase? Tá? Que é a doença da tênia. Uma pessoa infestada pela tênia, ela, no caso, a gente chama ela de solium, né? Vocês já ouviram a mãe falar assim, você tem uma solitária aí dentro? Já ouviram falar? Você tem lombriga, tem solitária aí dentro. A solitária é essa tênia. Eu já ouvi lombriga, não solitária. A lombriga a gente Já ouvi aprendeu lombriga, ela. senhor. Não, solitária acho que é mais da minha época. Pergunta para a mãe depois se a mãe dela falava solitária. Provavelmente sim, tá? Essa solitária, gente, é essa teníase aí, que o pessoal brinca, mas era antigamente como chamava essa doença, tá? Porque ela dá dores abdominais, náusea, você tem vontade de comer demais. Só que o problema é que você come e sai tudo na diarreia, tá? Cansaço, dá uma fadiga, sono o tempo todo, tá? E aí o problema é que quando essas larvinhas, elas podem ocasionar uma doença chamada cisticircose. Grifem aí, ó, cisticircose. O que é essa doença, Pro? Vou falar para vocês. Grifem aí, cisticircose, e presta atenção em mim. Nossa, gente, já só falta 10 minutos, é sério? Meu Deus do céu. Senhor Jesus da glória. Corre, senhor, corre. Nossa, eu tenho que fazer um comentário que tem a questão número 4 que eu não passei o conteúdo, vocês vão ter que pesquisar. Mas vamos lá. Calma, calma, não precisa ficar nervoso. Vamos lá. Causada pela tênia, essa doença chamada cisticircose, tá? Pode levar a pessoa à morte. Essa é a fase mais difícil e dolorosa, tá? Então, normalmente, quem tem cisticircose, meu Deus, se não for diagnosticado logo de início, o perigo de morte é muito grande, tá? O que acontece? Ela tem Nós acabamos sendo hospedeiro intermediário nessa fase, tá? Justamente por causa de alimentos ou água contaminada com os ovos. Até mesmo água, tá, gente? Aí, nesse caso, é um pouquinho diferente. A sólio, olha aqui pro Pro, ó. Olha aqui pro Pro. Esse tipo de teníase a gente pega pela carne, certo? Já a cisticircose, pode ser que aqueles ovinhos que o porco e o boi ficou contaminado, nós consumimos ele direto. Por quê? Quem que vai falar pra gente que não estava contaminado aquele alimento? Com que água foram lavadas aquelas verduras? Com que produção que foi feita aquele tipo de carne? Então, se você comer um alimento ou água contaminada com ovos de tênia, você é o hospedeiro intermediário. Ok? Não mais o porquinho e nem o boi. E aí o problema é que quando é em nós, é uma outra doença, que a gente deixa de chamar uma característica 2 de teníase, que é a cisticircose.
O grande problema é que ela... Lembra o que acontece nas larvinhas do boi e do porco? Elas atravessam o intestino e vão ganhando as paredes do corpo, não é isso? O grande problema é que no ser humano ela também faz isso. Só que ela gosta de vasinhos pequenos. Então ela vai para 2 lugares, cérebro e coração. E no momento em que elas vão para esses tipos de órgão, esse verme acaba matando a pessoa. E aí tem uma intervenção cirúrgica, é muito difícil de lidar e a pessoa acaba morrendo, tá? Então, este é o lado negativo e muito ruim de você não lavar o alimento, de você não ter o saneamento básico, a pessoa acaba morrendo com a cisticircose, tá bom? Então, aí a gente tem 3 fases dessas tênias danadinhas, marditas, que são parasitas para nós. Nós vamos agora para ela, a famosa lombriga. Ó, olha aqui pro Pro rapidinho. Presta atenção no Pro. São 5 questões na semana, correto? Olha aqui para mim, 7º A. Olha para mim. A questão número 1, 2, 3 e 5 é sobre a primeira matéria de plateumintos. Correto? A questão número 4 vai perguntar o nome geral de doenças, de vermes. Só que quando eu puxei a questão, caiu um nemateuminto junto, tá? Então, olha aqui pro Pro, olha para mim. A gente inicia nemateumintos agora, mas a gente só vai saber os nomes das doenças. Tudo bem? Você não precisa saber o que são todas elas. Mas a classe, esse filo de nemateumintos, estão a lombriga, que é um vermezinho cilíndrico, e aí prepara coração e estômago, porque vocês vão ver aquela partezinha da cirurgia que eu falei para vocês, que o cara puxa mais de 100 lombrigas de dentro. O ancilostossomo, tá? Que é... eu tô vendo a cara de Giovana, maravilhosa. Que é uma doença causada por um verme, tá? Normalmente tem ocasionamento de vermes, só para vocês entenderem, tá? Lá no plateuminto eram 300 ovos por dia, não é isso? Isso daqui são 30.000 ovos por dia, só para vocês entenderem quantos ovinhos ele tem. A filária, tá? Que é uma doença chamada de filariose, tudo bem? Ela entope os vasinhos da perna ou dos vasos linfáticos, que a gente chama, correto? Nos homens, galera, dá um problemão, porque pode ser que eles ataquem a parte inferior do corpo. Você não entendeu, né? O saco dos homens. E aí o saco vai ganhar estruturas de mais de 1 metro de comprimento. Infelizmente, não pode ter filhos e fica com aquele saco de 1 metro de comprimento, que foi o máximo que a gente viu. A gente vai ver isso na próxima aula. E o nosso querido Anselminho, tadinho do Anselmo, tô brincando, que é o bicho geográfico. Ele acaba fazendo desenhinhos no nosso pé, tá? Eu E já o tive bicho geográfico. já, né? Por causa de pé descalço. Você pisa na poça Na praia. de água, e aí pode ser que passou ali esgoto, alguma coisa do tipo, você não sabe, óbvio. Foi na praia. E ele está desaguando. Na praia, quando a próprio esgoto deságua no mar. Aí é um problemão, tá? Só para vocês entenderem. E o Oshirus, que é um danadinho pequenininho, são as larvinhas pequenininhas. Gente, esse filho da mãe fica na bundinha das crianças. Então, assim, sai, fica com coceirinha, tá? As crianças ficam num coça, tá bom? Fica bem complicado. E os Oshirus, normalmente, você já pode ter tido. Queridos, por que eu não comecei os nemateumintos mesmo, tá? Agora é um momento bem chato, vocês viram que eu não brinquei muito na aula de hoje, mas é justamente por causa da nossa querida Estela, vocês devem conhecer ela do período da tarde. A Estelinha não passa muito bem, ela está por um processo de saúde muito complicado. Não vou ficar comentando o que ela tem. Quem aqui conhece a Estela? Só para mim saber. Eu, senhor. Ela é de que ano, senhor? É do 8º, né? 8º D. Ela é da sala da Cauane, não é? Essas coisas? Ah, tá. Sei Ela é quem uma é. garota muito feliz. Ela tem as suas mobilidades, né? Um pouquinho de problemas. Ela sempre está ali com as suas muletas e tal. Mas eu nunca vi a Estelinha reclamar. Eu nunca vi a Estelinha chorar ou brigar por alguma coisa. E olha que eu já vi isso vocês fazendo muito mesmo. E independente da mobilidade dela, independente do que ela tenha,
ela sempre me ensinou a sorrir em todos os momentos. Então, por vezes, mesmo não sendo o professor dela, às vezes eu tava com algum problema, eu olhava ela e ela mó feliz, e ela, aquele dia que ela subiu as escadas da escola, tem muita dificuldade por causa das muletas e tal, e eu falei assim, Estelinha, o Pro te leva lá em cima. Ela falou, não, deixa que eu vou caminhando sozinha. E aí eu falei, nossa, olha que lindo, ela mesmo com tanta dificuldade, ela quer fazer as coisas sozinhas e não ser tão dependente assim. Então, assim, que vocês estejam em oração, falando, Deus, vai lá, visita ela, ajuda e que seja feita a tua vontade. E que a gente possa aprender com ela tantas coisas boas da vida para se sorrir. Então, eu vou pedir para vocês, antes de iniciar a próxima aula, vai lá na sua mãe, no pai, dá aquele abraço, agradece por você estar junto com ele, porque hoje a mãe dela chora por ela estar ali num quadro clínico tão ruim, tá? Então, não perca a oportunidade de dizer que ama aqueles que estão com vocês, tá bom? Então, hoje eu não vou encerrar a aula com aquela alegria toda, mas com um pedido de que vocês possam estar orando aí e agradecendo pela vidinha da Estela, tá bom? Então, fica o meu beijo, meu agradecimento para vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, tá? E semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Tá. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Beijo. Tchau, senhor. Semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Tchau, senhor. Tchau, senhor.